Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael. Hoje eu trago aqui a primeira resenha do meu canal, o livro 100 anos de solidão, do autor Gabriel Garcia Marques, nessa edição belíssima da editora Record. E depois de eu terminar essa minha leitura, eu me senti na obrigação de trazer para vocês um pouco das minhas reflexões do que eu achei dessa obra fantástica. Lembrando que essa é uma obra da literatura colombiana, o Gabriel Garcia Marques, inclusive é um dos autores mais lidos no mundo inteiro, e ele escreveu essa obra-prima que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. No entanto, essa não foi a primeira obra que eu li do autor. Eu já li dele 12 Contos Peregrinos. Se vocês quiserem que eu traga a resenha dessa obra, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E ainda tem alguns livros dele que eu quero ler, depois de eu me deparar com essas duas obras fantásticas. Alguns outros, principalmente, chamaram muito a minha atenção, que é O Amor nos Tempos do Cólera, O Coronel em Seu Labirinto, Memória de Minhas Putas Tristes e também o livro Crônica de uma Morte Anunciada. Se vocês também já leram algum desses livros ou tem alguma outra indicação para me fazer do autor, pode escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder vocês. Bom, mas vamos lá. Sobre o que trata essa obra? Basicamente, esse livro vai contar a história da família Buendia, que é uma família que na obra não é descrita a qual local do mapa do mundo ela pertence, mas tem muitas características que demonstram que é uma família que faz parte da América Latina. Então pode ser até que essa família, como o autor ele era latino-americano e mais especificamente da Colômbia, pode ser que essa história se passa lá. Mas o livro em si vai se passar no povoado de Macondo, que basicamente a história vai falar sobre essa família, sobre 7 gerações dessa família Buendia. Então é uma gama muito grande de personagens. Ao todo, são 24 personagens principais, mais 17 personagens extras que fazem parte da história, mas não são tão importantes assim no decorrer quanto esses 24. E é interessante porque esse livro que eu li, inclusive essa edição, ela traz uma árvore genealógica da história, coisa que você com certeza vai precisar quando você estiver realizando a leitura. Porque são muitos personagens, muitas gerações, então pode ser que você se perca um pouco na narrativa. Eu confesso que eu me perdi um pouco no início. E uma outra coisa também interessante que faz com que seja necessário essa árvore genealógica é porque o nome de muitos personagens, principalmente o nome dos personagens masculinos, eles se repetem durante toda a narrativa. Então, conforme as gerações vão se passando, os personagens vão ganhando o mesmo nome. Eu dei uma olhada aqui no nome dos personagens e basicamente todos os personagens homens vão receber os 2 nomes principais. Não vou falar quais são os 2 nomes, assim que vocês lerem vocês vão conseguir perceber. E um outro ponto interessante é porque enquanto os homens eles vão receber esses mesmos nomes conforme as gerações vão passar, as mulheres, por outro lado, elas vão receber nomes muito fortes, nomes com muita personalidade. Por exemplo, Úrsula, Amaranta, Rebeca. Então, assim, são nomes que vão trazer muito protagonismo para essas mulheres. Mas por que será que o autor quis trazer tantos nomes de personagens parecidos? Bom, eu acredito que tem a ver com a relação de que, por mais que as gerações vão se passar, os acontecimentos nas histórias vão basicamente ser os mesmos, as coisas vão se repetir. Não da mesma forma, mas o amor vai acabar acontecendo entre esses personagens. Então, na narrativa toda, nós podemos destacar 3 pontos principais. O primeiro ponto vai ser a solidão, que dá título à obra, a morte e também as paixões. Toda a narrativa vai basicamente se desenrolar por volta dessas 3 temáticas principais. É interessante porque a história vai começar contando como que surgiu o povoado de Macondo. Vai falar sobre a relação dos protagonistas, que vai ser a Úrsula e o José Arcádio Buendia, esses protagonistas iniciais, eles eram primos. Eles começam a ter uma relação e a partir deles que vai começar o surgimento desse povoado. Um povoado muito exótico que traz muitos mistérios nas suas ruas. E no decorrer da narrativa você vai conseguir perceber isso. Essa é, antes de tudo, uma narrativa muito densa, onde muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando eu estava lendo o acontecimento de determinado personagem, eu não tinha nem tempo de respirar e de
meio que entender aquela situação direito, de me surpreender, porque nas próximas partes já acontecia uma coisa nova e eu ficava surpreso. Então é um livro que você é arrebatado do início ao fim. Eu fiquei muito surpreso, porque quando eu comecei a ler o livro, eu já tinha grandes expectativas e às vezes isso não é muito bom, porque quando a gente começa uma história com muitas expectativas, quando não acontece coisas de fato que nos surpreenda, que nos faça sair do chão, sair de órbita, a gente acaba se decepcionando um pouco com o livro. No entanto, com essa obra foi totalmente o contrário. Eu tinha expectativas, mas esse livro é tão incrível, tão bem escrito, que as expectativas foram superadas. Em relação à escrita desse livro, é um outro ponto que eu queria comentar, porque a linguagem dele é muito poética. É como se você estivesse lendo um livro de poesia, mas em prosa. Porque quando você vai lendo algumas partes, não parece que é um texto de ficção, um texto em prosa. Parece que é poesia, porque ele consegue trazer poesia para as palavras, consegue trazer poesia para as ações dos personagens. E mesmo momentos que são muito crus, muito difíceis de serem descritos, são descritos com a poesia magistral. Além disso, uma outra coisa que chama muita atenção nesse livro é o vocabulário. O tradutor fez um trabalho impecável e há um vocabulário imenso de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente está lendo esse livro, a gente consegue adquirir muito vocabulário novo. Além disso, uma outra coisa interessante que eu percebi é porque os parágrafos, na grande maioria, eles são muito grandes, são extensos. Então, é uma forma própria do escritor essa escrita de parágrafos grandes. Por exemplo, alguns parágrafos eles chegam a ter 2, 3 páginas. Então, é muita coisa. E, além disso, um outro ponto interessante da narrativa vai ser a questão de que esse livro ele faz parte do realismo mágico. Embora o Gabriel Garcia Marques já tenha dito que ele não classifica a sua obra como pertencente a esse gênero, a gente pode perceber que muitas partes da narrativa trazem esse realismo mágico. Por exemplo, algumas cenas em que há uma certa conexão, uma certa linguagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Há essa aparição contínua, esse ar de mistério que engloba toda a obra. E esse vai ser um dos pontos principais que vai fazer esse livro ser tão marcante. Além disso, essa obra traz temas muito fortes. Então, temas que podem dar gatilhos. Por exemplo, incesto, também fala muito sobre assassinato, sobre prostituição. São temáticas que fazem parte no desenrolar dessa narrativa, que é uma narrativa, como eu comentei anteriormente, muito densa. Então não espere que você vá conseguir terminar esse livro numa sentada, porque você não vai conseguir. Eu digo que se no começo você sentir que a narrativa está muito difícil, muito complicada, principalmente pela questão dos nomes dos personagens serem parecidos, dê uma chance ao livro. Continue lendo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender, assim como eu me surpreendi. Eu terminei esse livro literalmente sem ar, sem saber o que pensar e sem ter uma ideia formada sobre a narrativa. Porque tanta coisa que acontece e ao mesmo tempo que você precisa refletir sobre tanta coisa que no final você fica sem entender muito bem o que aconteceu nessas 400 e poucas páginas. Bem, além disso, esse livro me fez lembrar de 3 livros específicos, na verdade 2 livros e um autor. Porque esse livro ele traz muitas questões, muitas referências à alquimia. E recentemente eu li o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Inclusive, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer a resenha sobre esse livro também. E esse livro, como a narrativa dele vai contar sobre a jornada de uma família, sobre várias gerações dessa família, me fez lembrar a saga O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que foi uma obra que eu li na minha adolescência, que me marcou muito. Além disso, o autor do qual ele me fez lembrar foi o JJ Veiga, que é um autor goiano, e que também traz realismo mágico em sua narrativa. Então, assim que você está lendo o livro, você consegue perceber que muito daquilo que você já leu está entranhado na narrativa, porque ela fala sobre tanta coisa, sobre tantos assuntos, que consegue abordar uma gama enorme de coisas que acontecem na vida e leituras anteriores que você já realizou. Então, o meu conselho de hoje é que vocês deem uma chance, caso vocês não tenham lido ainda, e leiam Cem Anos de Solidão, porque eu tenho certeza que essa obra arrebatadora vai ser tão marcante para vocês quanto foi para mim. Esse é um daqueles livros que eu tenho certeza que daqui a 50 anos vai continuar sendo um dos meus livros preferidos.
Tenho certeza que eu vou voltar a reler esse livro futuramente, porque é uma narrativa que de fato vale a pena, faz você refletir sobre muitas coisas, faz você de fato entender um pouco mais sobre o ser humano. Essa é uma narrativa, acima de tudo, humana, que traz realmente personagens verossímeis, que conseguem trazer muita verdade, dos quais você consegue se identificar com eles. Por isso, não deixe de ler esse livro fenomenal. Bom, a resenha de hoje foi essa, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e também de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar dessa resenha. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima resenha.